Olá, pessoal. Eu sou o pastor Paulo César da Sé. Estamos aqui para mais um vídeo no nosso canal. Você que deseja nos ajudar no YouTube, a nossa página é o endereço @o som nosso de cada dia 65, tudo junto em letra minúscula. Acessa lá, nos dê essa ajuda, compartilha, curte, se inscreva no nosso canal. Ative os sininhos de notificação, dê um like, assim você vai estar nos ajudando a produzir outros vídeos, e a compartilhar o que a gente gosta de compartilhar, que é falando da música gospel, da música evangélica, da música cristã do nosso Brasil e até de fora. Vou trazer aqui outros artistas que não são do Brasil também, numa ocasião futura. Eu fiz um vídeo falando o último aí da Aline Barros, não, do Marquinhos Gomes. Antes desse foi o da Aline Barros, e hoje eu vou trazer um outro que tem um pouco a ver com a Aline, né? Tem um pouco a ver, que é esse disco aqui, ó. Olha aí. Tudo se fez novo. Comunidade cristã evangélica, comunidade da Vila da Penha. Comunidade da Vila da Penha. Esse disco ele tem 14 faixas e tem muitas curiosidades nesse disco, né? Uma das curiosidades, já que eu falei de Aline Barros, vou dizer que a Aline Barros começou, né, seu ministério na comunidade evangélica da Vila da Penha, né? Ela começou a sua carreira ali. E esse disco ele tem a supervisão musical do Ronaldo Barros, que é o pai da Aline, né? E tem duas participações especiais da Aline Barros cantando em duas músicas. Por que participação especial? Porque a Aline Barros, nessa época, ela não fazia mais parte da comunidade da Vila da Penha, ela já estava em carreira solo quando esse disco foi lançado. Esse disco aqui me parece que é de 97. Me parece que ele foi lançado em 1997. Ele aqui não traz uma data específica, mas, pelo que eu me lembre, ou é 97 ou é 98. E a Aline já estava, nessa época, em carreira solo, né? Ele foi lançado pela própria comunidade, né? É um trabalho autoral. E tem uma curiosidade muito grande, porque eu tenho esse disco em minhas mãos. Eu vou explicar para vocês. Nessa época, em 97 para 98, eu era locutor de uma rádio na minha cidade e eu fui fazer um passeio, fui na casa da minha avó no Rio de Janeiro, e aproveitei para passar na comunidade da Vila da Penha, num sábado ensolarado, e lá eles me deram 2 discos desse aqui, um para sortear e um para rodar na rádio, né? Para rodar no meu programa na rádio. Não era um disco para a rádio, era um disco para o meu programa. Então, o que acontece? Eu, obviamente, né, com essa gentileza, eu rodei lá, né, destaquei várias músicas, inclusive a música que a Aline Barros canta, A Mais Pura Unção, uma delas, é uma canção lindíssima. Esse disco também tem algumas composições do pastor Wilson dos Santos, que tem um testemunho muito forte, muito tremendo, um excelente compositor, para quem conhece, né? E ele tem algumas curiosidades. Uma outra curiosidade que eu quero falar aqui desse disco é que eu tive nenhuma das gravações da faixa, precisamente da faixa 11. Esse disco ele foi gravado no HIT. O HIT fica não sei se hoje em dia mudou o endereço, mas na época ficava na Rua da Quitanda, número 3. Era na cobertura, parece, do prédio. Era um edifício, Rua da Quitanda, número 3. Ali funcionava o HIT. E quem comandava lá, as carrapetas, quem comandava lá a técnica lá era o Edinho, menino muito conhecido. O nome dele é Edson da Silva Cruz, mais conhecido como Edinho, produtor musical, o camarada que gravava o pessoal lá. E eu fui visitar o HIT nessa ocasião. Um amigo meu,
que mora em Pernambuco, Petrolina, de Petrópolis, ele, saxofonista ele, e ele estava aqui no Rio, fazendo uma turnê dele, e ele foi para botar um sax numa música. Essa música, faixa 11 desse disco, que é a música Mergulhador. Só que chegou lá na hora, lá ele não entendeu muito a música, tal, acabou nem colocando sax na música, mas a gente aproveitou a oportunidade para visitar e conhecer. Conhecemos os membros lá que estavam lá, da comunidade da Vila da Penha, antes de sair esse disco aqui, né? Que por sinal tem um solo de sax muito bonito. E foi nessa ocasião que eu conheci o Edinho e que eu conheci o Hit Studio e que eu conheci o pessoal da Vila da Penha. Inclusive, eu quero destacar aqui que esse menino, o líder do louvor deles lá, é o Rafael Santos, uma simpatia de pessoa. Vou ver se eu consigo mostrar. Esse aqui, ó, quer ver? Ó, esse camarada aqui que tá no meio aqui dessa galera aqui, ó. Tá vendo? Ó, aí é o ministério lá e o coral. Esse menino que tá aí na frente aí, ó. Gente da melhor qualidade, um cara simples, humilde, deu maior atenção pra gente, um cara muito simpático, muito bacana. É bom a gente conhecer pessoas assim, né? Então nós estivemos lá fazendo essa visita nessa ocasião, conhecemos o pessoal, conhecemos o estúdio, a estrutura, né? E foi assim, uma experiência muito bacana. Esse disco ele tem uma produção fantástica, ele tem algumas gravuras de pinturas do pessoal lá da comunidade, ó. Essa daqui é uma delas, olha só que bacana. Tem uma outra aqui muito interessante, esse encarte aqui é muito bacana. Aqui, essa daqui, ó, o barquinho e ali a imagem ali de brilhante ali de Jesus, são tudo pinturas plásticas evangélicas do pessoal de lá. O pastor da comunidade é o pastor, como é que é o nome dele? Ari Caetano do Nascimento. E os filhos tocam, compõem. Esse disco aqui é muito rico de detalhes, é um encarte, vocês podem ver, ó, encarte grande, com várias coisas, com fotos do pessoal, ó, tá vendo? Quem compôs, quem interpretou, quem canta. É muito rico, inclusive aqui vocês podem ver, ó, o compositor do lado de lá e do lado de cá, Aline Barros, a intérprete, tá vendo? O pessoal lá da comunidade. É um disco fantástico, com músicas belíssimas. Então eu tive esse prazer e esse privilégio de poder acompanhar pelo menos uma faixa, né, a música 11, no dia que eles estavam gravando lá no Hit, eu estive lá. E depois, posteriormente, quando fui visitar minha avó no Rio, tive o privilégio de ir lá e conhecer a comunidade da Vila da Penha, enorme, pegando de um quarteirão até o outro quarteirão, uma igreja muito grande, e eu tive esse privilégio de ir lá e ganhei esses dois discos. Um disco eu sorteei e o outro ficou para o meu programa, que é esse aqui, para o meu programa de rádio na época, né? Depois eu me mudei de cidade, então saí da rádio e até então estou fora do rádio, mas eu tenho o desejo, a vontade de voltar ao rádio, porque é uma experiência muito bacana a gente interagir com as pessoas mesmo não vendo essas pessoas, né? E o meu programa ele tinha uma particularidade porque tocava músicas que a rádio não tocava, porque eu levava os meus discos, né? Meus discos pessoais da minha coleção e botava lá para rodar. E esse disco é um deles, né? O Tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. Esse disco aqui é um disco muito bacana e muito interessante. Tem as fotos aqui. Eu quero mostrar outra foto aqui bacana desse disco, que é esse aqui, ó. Ó, instrumental, parte de cima aqui, ó, instrumental, tá o nome aqui do pessoal, vocal masculino e vocal feminino. O vocal masculino é o Júnior, é o Rafael Santos, que é esse rapaz bacana, simpático que eu falei, e o Marco Aurélio. E o vocal feminino é a Sônia, Ana Cristina, Alessandra, Rose e Elida. Elida não, Elisa, perdão. O instrumental tem os dois irmãos que são filhos do
Pastor e Caetano, né? Tiago, Rafael, o Anderson, o Renato no teclado, o Léo na bateria, o Hamilton no saxofone e o Anderson na percussão. Então, é isso. Apresentei aqui mais para vocês mais um disco, né? Mais um trabalho. Olha o selo aí, ó, para vocês darem uma conferida aí, ó. Ó, o selo do disco. E a parte de trás, esse disco ele traz 14 canções, né? Poderosa, Voz do Espírito, Propósito de Deus, Êxodo, A Mais Pura Unção, né, interpretado por Aline Barros, Poder dos Poderes, Água Viva, Um Novo Espírito, que é outra, interpretada pela Aline Barros, Grande Glória, Igreja Viva, Mergulhador, Razão da Minha Vida, Música do Céu e Porque Eu Quero é Deus. Porque Eu Quero é Deus, autoria desse menino do pastor Wilson dos Santos, né? Poderosa também é composição do Wilson dos Santos, Voz do Espírito, Wilson dos Santos. Propósito de Deus, Kelly e Nabel. Êxodo, pastor Osmarino Araújo, que é músico também, né? A Mais Pura Unção, Tiago Felipe Pedro Nascimento, filho do pastor lá, titular, né? Poder dos Poderes, pastor Wilson dos Santos de novo. Água Viva, pastor Wilson de novo. Um Novo Espírito, pastor Osmarino Araújo. Grande Glória, pastor Osmarino Araújo de novo. Igreja Viva, Wilson dos Santos novamente. Mergulhador, Wilson dos Santos, pastor novamente. Razão da Minha Vida, Tiago Felipe e Léo Vinícius. Música do Céu, Wilson dos Santos. Porque Eu Quero é Deus, Wilson dos Santos. Então, a maioria das composições é do pastor Wilson dos Santos, né? Wilson dos Santos é que fez a maioria das composições. Esse disco, ele traz muitas imagens, muitas gravuras. Aqui ao fundo do CD, olha lá, o pastor lá orando e o povo lá intercedendo, né? Nessa ocasião que eu tive lá, eu pude contemplar lá também, tinha uma rádio lá, local, que transmitia as músicas deles. Mas esse disco aqui, ele é mais novo. Antes desse, tem alguns discos, porque a comunidade da Vila da Penha ela ficou conhecida como a música, com duas músicas na voz da Aline Barros, né? Tua Palavra, uma, né? Tua Palavra é luz para o meu caminho, Tua Palavra, lâmpada para os meus pés, Tua Palavra, e a outra, a honra, a glória. Quer dizer, essas duas canções que fizeram com que a comunidade da Vila da Penha ficasse conhecida. E essas duas canções, elas são canções que elas vêm na voz daquela que seria uma grande estrela como é hoje na música cristã, a nossa querida Aline Barros. Essa aqui, ó, que eu trouxe esses dias um post aí sobre ela, falando desse disco aqui. Então, é isso. O pessoal que compôs, o pessoal que produziu lá da comunidade da Vila da Penha. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de todos, agradeço os comentários. Quero aqui deixar aqui registrado o meu agradecimento ao pessoal que tem agradecido lá nas redes sociais, o pessoal comentando, poxa, legal o seu trabalho, tal. Tem crítica também, mas isso é normal, é natural, né? Faz parte. A crítica também, ela faz parte, porque o pessoal pode criticar também, isso aí é normal. Mas eu quero agradecer o pessoal que tem nos apoiado. Curte, compartilha, se inscreve, ative os sininhos, dê like, ajude a gente aí nesse projeto. No Instagram, a minha página é pr.pcdaserra65. Se você também quiser acessar no Instagram, nós estamos aí nesse endereço que eu acabei de citar para vocês. Olha, é uma alegria muito grande isso que eu estou fazendo, né? Você pode ver que é um vídeo simplesinho, não tenho recurso, não tenho muito material, é apenas aqui o meu celular, mas fica aí o registro desse disco aqui fantástico que é
o Tudo se fez novo, né, baseado num versículo bíblico, aí do pessoal da comunidade evangélica cristã da Vila da Penha. Na verdade, fica em Irajá ali, mas é meio Irajá ali, eu acho. Vila da Penha. Tá bom, pessoal? Fico por aqui. Até um próximo vídeo. Muito obrigado.